milionário que se apaixonou pela empregada e a faxineira do coração. Todo o bairro nobre ficou em choque com o retorno inesperado de Joana à mansão dos Novais. A mulher que fora simples faxineira, humilhada e expulsa, voltou depois de 5 anos de silêncio, e não sozinha. Aos seus pés, um garoto de olhos castanhos, profundos, que parecia carregar a mesma tempestade que ela. Felipe, seu filho, um segredo enterrado sob o silêncio dos anos. A mansão, sempre imponente, hoje parecia um lugar cheio de fantasmas. As paredes ecoavam sussurros e lembranças que apertavam o peito de quem ousasse escutar. Joana atravessou o portão enferrujado com o coração batendo forte, como se esperasse um trovão a qualquer momento. Álvaro, o dono da casa, estava ali, pálido, os olhos fundos e a alma despedaçada desde a tragédia que arrancou Isabela, sua esposa. Ele mal reconheceu a mulher que um dia amou. Mas não havia fuga. O destino os colocou frente a frente, naquela sala fria, coberta por móveis caros. Assim que Joana aceitou cuidar de Beatriz, algo mudou no ar. Um cheiro de passado misturado com um silêncio nervoso, onde cada palavra não dita doía. Ela sentia os olhos de Álvaro sobre ela toda vez que Felipe brincava perto, como se um mistério invisível pairasse. E estava certo. Felipe era filho dele, mas Álvaro ainda não sabia. Era um segredo capaz de incendiar aquela família decadente. Beatriz, já com a voz fraca e o olhar afiado, percebeu a tensão. Com um suspiro que arrastava anos de sofrimento, encarou Álvaro e sussurrou, quase exigindo: "Ele é seu filho. Reconsidere seu coração antes que o luto sepulte tudo de vez." Aquelas palavras fizeram o ar vibrar, cortando o silêncio tenso entre eles. Álvaro sentiu um nó prender sua garganta, as mãos tremendo como se o passado estivesse ali, pronto para esmagar suas esperanças. Mas a mansão também guardava uma guerra silenciosa. A família Mendes, parentes de Isabela, entraram com a interdição do testamento. Dinheiro, segredos, rã. Joana viu as máscaras caírem, a verdade vinda à tona como uma tempestade prestes a destruir tudo. No meio desse caos, Felipe corria no jardim, uma presença viva que deixou um fio de esperança entre eles. Poderia o amor renascer entre as ruínas? Joana sentia o coração apertado, dividido entre a dor do passado e o medo do futuro. Álvaro, perdido entre a sombra do luto e uma paternidade negada, enfrentava seus próprios fantasmas. A mansão tremia sob o peso desses segredos. O que iria acontecer quando Álvaro finalmente descobrisse tudo? Quando a verdade explodisse e seus mundos se chocassem? A tensão era palpável, quase de cortar o ar, e o silêncio gritou alto no fundo daquele primeiro encontro. O que virá a seguir? Quem vai ceder? E quem vai perder tudo? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Álvaro tentava processar as palavras de Beatriz, um turbilhão de emoções fazendo-o se sentir à beira de um colapso. O rosto de Joana estava grudado em sua mente, cada detalhe a lembrá-lo de um amor perdido e da dor que o acompanhava. Assim, enquanto o garoto corria pelo jardim, rindo e brincando, a tensão crescia de forma insuportável. Era como se a mansão estivesse prestes a implodir, com todos os segredos que guardava. De repente, um grito rasgou o ar. Foi Felipe. Ele havia tropeçado e caído, e o barulho da terra sendo espalhada ecoou como um estalo no silêncio inquieto. Álvaro se virou, correndo em direção ao filho. Mas o coração disparava por outro motivo. No fundo do jardim, onde as roseiras se entrelaçavam, algo brilhava no meio do mato. "Felipe!" ele gritou, instintivamente se agachando ao lado do garoto, que já se recuperava do susto.
A mão de Álvaro buscou apoiar o filho, mas seus olhos estavam fixos no objeto reluzente. Ele se decidiu e se levantou, afastando as folhas e raízes. O que encontrou fez seu estômago embrulhar. Uma caixa antiga, cheia de poeira e marcas de tempo. Lá estava um mistério. Assim que abriu, um silvo suave cortou a brisa. Dentro, cartas amareladas estavam dispostas, com um selo que pertencia ao antigo conde Novaes. Mas não eram apenas cartas comuns. Eram cartas de amor. Cada uma mais íntima que a outra. Uma troca apaixonada entre Álvaro e alguém que não era Joana. O conteúdo arrancou os suspiros de Álvaro. O nome dela, Maria, fazia seu mundo desabar. Essa era a sua mãe, e aquelas palavras revelavam um amor proibido, escondido sob a superfície polida de uma família aparentemente perfeita. As palavras dançavam diante dele. Promessas, desejos e uma traição que ele nunca sonhou que pudesse existir. Álvaro sentiu que a terra girava sob seus pés. O que isso significava para Joana? Ela tinha um passado mais sombrio do que ele poderia imaginar. As cartas seguiam, com detalhes sobre encontros secretos nas sombras da propriedade, e finalmente uma menção a uma gravidez. A dor no peito aumentou. Maria não era apenas uma lembrança. Ela havia dado a luz a ele, e as consequências de um amor proibido golpeavam como um trovão. Olhando para Felipe, ele percebeu a verdade. Cada traço de sua aparência o recordava do passado, mas agora, as ligações se tornavam mais profundas do que ele poderia suportar. Álvaro, a voz de Beatriz o interrompeu, trazendo-o de volta à realidade. Seus olhos estavam fixos nas cartas. Você descobriu algo, não é? Ele balançou a cabeça atordoado. O segredo mais bem guardado da família estava ali, exposto, e cabia a ele decidir se contaria a Joana, ou se deixaria esse mistério continuar a corroer o que ainda restava de sua vida. Felipe, olhando de pequeno, inocente e perplexo, disse: Papai, quem é Maria? Aquilo foi como um soco no estômago. Álvaro congelou, as palavras queimando na ponta da língua. Beatriz o observava, a expectativa dela formando uma pressão insuportável. O silêncio na mansão agora gritava. As tensões dispararam, chamando por uma decisão. O chão sob seus pés parecia cada vez mais instável. O amor que poderia renascer, agora mergulhava em um abismo de incertezas. O que tinha realmente acontecido ali, em meio a tanta dor e segredos? Ele hesitou, e a pergunta pairou no ar, pulsando como um eco. Que outro segredo poderia arriscar tudo? Álvaro congelou, as palavras queimando na ponta da língua. O olhar inocente de Felipe o desarmava, mas a pressão de Beatriz o aprisionava. Quem é Maria? O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Todos os olhares convergiam para ele, cada segundo se arrastando, como se o tempo houvesse parado. É apenas uma amiga do passado, ele se forçou a dizer, mas a voz soou fraca e insegura. Os olhos de Felipe brilharam, a criança desejando saber mais, e nesse momento, Beatriz pressionou. Você não pode mais esconder a verdade, Álvaro. A vida dela, e a de todos nós, depende disso. A urgência na voz dela era palpável, como uma onda prestes a arrebentar. Álvaro respirou fundo, a mente girando. Como contar ao filho sobre uma mulher que ele nunca conheceu, mas que era parte de tudo? Seu histórico familiar parecia desmoronar como castelo de carta. E já não era só isso. A caixa ao seu lado, as cartas com uma intimidade que o atingia como um soco no estômago, ainda o prendiam ao passado. Eu preciso de um tempo, ele balbuciou, virando-se para longe. Mas a sensação de querer fugir não era uma opção. Algo se movia nas sombras da mansão. O peso dos segredos agora pulsava em sua cabeça. De repente, um barulho ensurdecedor. Um estrondo ecoou da sala ao lado, fazendo todo mundo se virar. Álvaro congelou.
O vidro da janela se estilhaçou, e uma figura emergiu de um emaranhado de poeira e fragmentos. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e um olhar aflito. Álvaro, precisamos ir, agora! Ela gritou, os olhos arregalados de medo. Quem é você? Ele perguntou, confuso e irado por mais uma interrupção. Ela se aproximou, os traços do rosto se tornando visíveis. Sou Maria, sua mãe. A revelação detonou no ambiente, como se uma bomba tivesse sido lançada. Álvaro sentiu o peito apertar. Tudo vacilou ao ouvir o nome. Maria, a mulher das cartas, agora diante dele. Felipe recuou, incapaz de entender. Mas você não pode ser. Álvaro teve certeza de que seu mundo havia desmoronado. A verdade, uma serpente traiçoeira, se desenrolava. Ela havia desaparecido anos atrás, deixando ninguém saber de seu paradeiro. Ele era a única redenção. Eu vim porque precisam saber. Maria insistiu, a voz tensa. Você fez o que com a minha família? Álvaro gritou, o ódio e a dor convergindo em seu peito. A raiva se transformou em uma tempestade, e a mansão, que já era sinônimo de lembranças, agora só trazia confusão. Eu não tive escolha, fui forçada a sair, e o que você precisa entender é que eu não fui a única. As palavras dela pairaram no ar, e o silêncio se instalou. Beatriz, que até então assistia ao desenrolar da tragédia, estava paralisada. O passado e o presente colidiam como dois caminhões numa estrada. Não só eu, Álvaro. Há mais. Maria hesitou e então prosseguiu. Seu pai, ele tomou decisões que mudaram todas as nossas vidas. Somente a verdade poderá curar esse sofrimento. Os rostos foram se distorcendo entre os rostos brancos de João, que agora pareciam um eco de sua antiga riqueza, e a vulnerabilidade de Felipe, sem entender que essa nova revelação não só mudava suas vidas, mas arrastava toda a família novamente para um abismo de dor, rancores e segredos agora expostos na balança. O choque era visível para todos quando cada um tentava processar o que significava isso para eles, e se havia algo a que ainda poderiam se apegar. A mansão, um testemunho do legado de felicidade e opulência, agora era um campo de batalha de traições e revelações. E a pergunta permanecia: o que mais havia escondido entre as paredes daquela casa? Enquanto o clima apertava, Álvaro olhava Maria, cada segundo arrastado, como se a verdade e as mentiras dançassem à sua frente, esperando apenas pela palavra que mudaria tudo novamente. A tensão explodia, e o que estava por vir só poderia ser mais devastador. Álvaro estava em chã. As cartas que ele leu, aquelas promessas, tudo parecia agora um eco sombrio. Seria verdade? Felipe estava paralisado, a confusão transparecendo nos pequenos olhos castanhos. Beatriz, com a voz embargada, olhou para Maria, como se tentasse decifrar sua história. O que você quer dizer com não só eu? O que mais está escondido? A expectativa no ar era quase palpável. Maria recuou um passo, a vida dela em jogo. A verdade que relato é mais cruel do que você imagina. Álvaro, você não pode saber apenas sobre mim. Tem que saber sobre seu pai, sobre tudo que ele fez. A tensão fez o ambiente implodir. O silêncio apertava, quase insuportável, e a mansão testemunhava aquele drama familiar íntimo. Meu pai, o que você sabe sobre ele? Álvaro indagou, o tom de voz pesado de raiva e dor. As palavras saíam como se fossem lâminas. Ele não queria acreditar, mas a necessidade de saber o que havia por trás da máscara de respeitabilidade familiar o consumia. Ele não é quem você pensa, Álvaro, Maria disse, a voz tremendo. As cartas que leu revelam um amor, mas também um acordo sombrio. Quando você nasceu, seu pai escolheu dinheiro ao invés de família. Ele me manteve distante, uma sombra na vida de vocês, para proteger o legado e os segredos que ele esconde. Álvaro se sentiu como se o chão estivesse escorregando debaixo de seus pés. Aquelas palavras soavam como se cada uma delas fosse um ataque direto ao seu coração. O que isso tem a ver com Felipe? E por que você apareceu agora? Porque ele é parte de você, parte do que eu e seu pai escondemos. Felipe não é apenas seu filho, Álvaro, ele é também do seu pai. O ar ficou pesado com a revelação.
A verdade atingiu Álvaro como uma flecha envenenada. Como assim? O choque destruiu a lógica em sua mente. Beatriz, em sua cama, observava tudo, os olhos cheios de uma mistura de compreensão e dor. A expectativa de que os segredos finalmente viessem à tona e mobilizassem a história dela pairava como uma sombra. Seu pai era o verdadeiro amante de Maria, e Felipe é fruto daquela conexão, uma conexão condenada a se repetir. Maria tremia, mas suas palavras cortavam o ambiente. Naquele momento, o passado e o presente colidiam em um só ponto. Felipe começou a chorar, o peso da verdade retrocedendo sobre ele, e Álvaro não sabe como consolar o garoto. Eu não posso acreditar que você estava escondendo isso, Maria, gritou ele, as emoções se acumulando como um furacão. E nesse instante, um impensável eco de passos tremeu o ar e as portas da mansão se abriram. Uma figura alta e imponente apareceu. A luz da tarde iluminou seu rosto marcado e a expressão dele era de pura fúria. Era Jorge, irmão de Álvaro, que havia ficado longe após a morte de Isabela. O mistério e ódio estavam tão evidentes em sua presença que todos se calaram. Você voltou para estragar tudo de novo, não foi, Maria? Jorge disparou e as palavras saíram carregadas de reprovação. A atmosfera ficou carregada, como se todo o passado não resolvido fizesse uma festa naquele lugar. Álvaro estava paralisado. Não sabia se deveria sentir raiva ou um impulso de se proteger. Mas Jorge não podia esconder a verdade. Ele gesticulou com as mãos. Uma tempestade de emoções. A verdade que você tanto teme vem à tona. Mas quem vai ser o culpado quando tudo isso se desmoronar? O silêncio retornou com força. Ninguém se movia. A tensão no ar, entre segredos, revelações e relações despedaçadas, era insuportável. E no olho do furacão da confiança traída, uma pergunta ficou girando na mente de todos. Quem realmente era o vilão? E quem, afinal, poderia ser salvo? Nessa hora crítica, Álvaro se perguntou se haveria um caminho de volta, ou se a mansão, abrigo de tantos segredos, agora se tornaria sua tumba. Todos sentiam que a verdade estava prestes a romper como um rio represado. O que mais estaria escondido? Que outros laços de traição e amor poderiam aparecer das sombras? A única certeza era que o jogo estava apenas começando. O clima estava insuportável na mansão dos Novais. Maria, com seu olhar ansioso, enfrentava Álvaro, que ainda tentava processar as revelações chocantes. Felipe, confuso, olhava entre os dois adultos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Jorge havia entrado e, com um ar de hostilidade, carregava uma fúria que parecia explodir a qualquer momento. O silêncio pesado pressionava todos ali, como um pano de veludo sufocante. Você mentiu para todos nós, Maria, Jorge exclamou, a raiva fervendo em sua voz. Sua volta só apraz desgraça. Chega de gritar. Álvaro disparou, sem saber como reagir a tudo aquilo. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um ruído ensurdecedor cortou o ar novamente. Algo se estilhaçou na entrada da sala, como um estrondo inesperado. As pessoas se viraram para a porta, os olhos arregalados, e então um homem alto e magro apareceu, com expressão solene. Ele tinha um semblante familiar. Era Fernando, um antigo amigo da família e advogado dos Novais. As palavras ficaram presas na garganta de Álvaro. Desculpem interromper, começou Fernando, com um ar de urgência que fez o coração de todos disparar. Mas recebi notícias que mudam tudo. Ele respirou fundo e logo todos estavam prestando atenção. O testamento de Isabela, ele foi contestado. E não apenas isso. Há uma reviravolta que vocês precisam saber. A tensão cresceu ainda mais. O que você quer dizer? Jorge perguntou, claramente irritado. Gesticulando como se pudesse espantar a verdade. Isabela tinha um segredo, Fernando disse, abrindo uma pasta amarelada que segurava com as mãos trêmulas. Ela havia escrito uma nova versão do testamento antes de falecer.
E ele tem uma cláusula que deixará todos vocês em choque. Todos olhavam com expectativa, silenciados por aquela nova revelação. Álvaro sentiu o sangue ferver nas veias, a ansiedade se acumulando como uma tempestade prestes a romper. Diga logo, Álvaro exigiu, o nervosismo ecoando em sua voz. Fernando olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém mais estava ouvindo. A nova cláusula diz que, em caso de traição comprovada, a herança da família não passará adiante. Ela será destinada a uma fundação que você nunca soube que existia. E quem quer que seja provado responsável pela traição, ficará sem nada. A notícia caiu como uma bomba. Os olhos de Jorge se arregalaram e Maria pareceu dar um passo atrás, o rosto empalidecendo. Mas isso não faz sentido. Nós sempre fomos uma família unida, exclamou Jorge, perplexo. Pelo visto, não tão unidos quanto pensávamos. Fernando respondeu, fechando a pasta. A fundação já foi criada e está aguardando a decisão sobre essa herança. E em melhores termos, os indícios de traição recairão sobre Álvaro e Maria, se for provado que seu filho é fruto desse relacionamento escondido. A sala pareceu girar, e o peso da verdade estava prestes a esmagar todos. As palavras de Fernando reverberaram nas mentes de cada um tentando entender as implicações daquela revelação. Isso não pode ser verdade. Álvaro gritou em desespero. O que significaria para ele? E para Felipe? E foi nesse momento que, como se o chão tivesse se aberto, a utilidade das palavras se esvaiu. A mansão tornou-se um campo de batalha silencioso, onde sussurros se tornaram gritos silenciosos de horror, uma sombra de pânico emoldurada nos rostos dos presentes. Vocês todos têm muito o que descobrir, Fernando concluiu, olhando fixamente para Álvaro. A vida vai mudar para sempre, e serão as suas escolhas que determinarão as repercussões. Ele se virou, pronto para partir, mas não antes de deixar todos imersos em um mar de confusão e medo. O que mais aqueles segredos estavam escondendo? A mansão, já repleta de dor e revelações, agora parecia um verdadeiro labirinto, onde a verdade era uma armadilha mortal. Conforme a porta se fechou, a única certeza que pairava no ar era que nada seria como antes. Cada um, agora, estaria prestes a colidir com suas próprias realidades, e cada verdade revelada só tornaria o laço entre eles ainda mais frágil. O que aconteceria quando os segredos finalmente iluminassem o caminho? Como essa nova revelação moldaria suas vidas para sempre? A tensão ainda pairava no ar quando Fernando saiu da sala, deixando todos paralisados. O tempo parecia ter congelado. As palavras flutuavam, ocupando cada canto daquele espaço. Álvaro olhava para Maria, o coração batendo frenético, tentando processar aquela nova camada de segredos. E enquanto o bostejo de confusão se dissipava, algo maior o aguardava. Precisamos saber mais sobre essa fundação. Jorge disparou, rompendo o silêncio que rapidamente se transformou em nervosismo. Se o testamento realmente foi mudado, isso pode mudar tudo. Felipe, ainda mais perdido do que antes, segurava a mão de Álvaro, olhando para o pai em busca de respostas. O que você vai fazer, papai? O garoto era uma âncora de inocência e fragilidade, mas com uma pergunta capaz de detonar toda a situação. Álvaro sentiu um nó se formando na garganta. Ele não tinha respostas. A casa parecia ouvir e estranhamente sussurrar. Em um ataque de raiva, Jorge começou a andar de um lado para o outro. Essa é uma armadilha. Temos que encontrar uma forma de contornar isso antes que seja tarde demais. Precisamos do advogado, exclamou Maria, sua voz tremendo. Mas a urgência que emanava parecia galvanizar a tensão no ar. Não podemos deixar que nossos erros do passado definam o nosso futuro. Antes que a discussão pudesse continuar, o barulho de um estrondo ecoou de novo. Mas agora era diferente. Não eram somente palavras pairando no ar. Era um grito agudo, um som que cortava a tensão e conseguia congelar o sangue nas veias de todos. As paredes da mansão pareceram vibrar e as luzes começaram a piscar. O pânico tomou conta. O que foi isso? Álvaro gritou, sem conseguir esconder a preocupação.
Todos se viraram para a porta, apenas para ver um braço atravessando a entrada. Com um movimento brusco, a porta foi escancarada. Um grupo de homens entrou, alguns carregando documentos e outros com expressões que misturavam desespero e ameaça. "Temos que falar com Álvaro Novaes", um deles gritou, e a fragilidade do ambiente se rompeu em um caos absoluto. "Do que se trata?", Álvaro perguntou, sentindo a adrenalina explodir em seu corpo, o instinto de defesa tomando conta dele. "Sobre a herança, sobre o testamento e a verdade que vocês esconderem", outro homem falou, sua voz ocupando o espaço. Ele avançou, segurando um documento encapado. "Meu nome é Ricardo. Eu sou o advogado que representa a fundação." Ninguém se mexeu. Um dos homens no fundo apontou para Felipe, que estava seguro ao lado de Álvaro. "Precisamos da presença de todas as pessoas envolvidas. Felipe, você é crucial para a continuidade de tudo." As últimas palavras ecoaram como um eco incontrolável. O coração de Álvaro disparou. "Eu não vou permitir que toquem em meu filho", gritou, mas a sensação de impotência já invadia sua mente. Ricardo, com um olhar que misturava compaixão e determinação, voltou-se para Álvaro. "Eu apenas estou aqui para esclarecer o que está por vir. Temos informações que vão mudar a percepção de cada um de vocês sobre essa situação. A verdade que está escondida vai explodir como uma bomba." A atmosfera se tornava mais densa a cada palavra. Álvaro estava paralisado. E então, como uma lâmina cortando o ar, uma voz feminina se elevou por cima do tumulto. "Parem! Eu tenho direito a um último desejo." Todos se viraram novamente, os olhares fixos em Beatriz, a matriarca que estava em sua cama. Agora, parecia repleta de força e fervor. "Eu não sei o que vocês têm escondido, mas a vida é feita de segredos. E eu não deixarei que ninguém seja prejudicado por escolha de outros. Há mais coisas nessa mansão do que a maioria sabe. E essa é a hora de deixar a verdade vir à tona." A palavra verdade soou como um trovão. Álvaro sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser revelado? Assim, enquanto o desespero começava a se espalhar, um pensamento aterrorizante se solidificou em sua mente. A revelação final poderia ser a última coisa que a família dos Novaes gostaria de saber. E a única coisa que ele parecia saber com certeza era que, ao invés de libertação, estavam todos se preparando para um colapso que poderia custar não apenas a fortuna familiar, mas a própria essência de quem eles eram. O que mais estava escondido entre eles? Que segredos arrastariam tudo à superfície, mudando o rumo daquela história para sempre? Uma onda de incertezas tomou conta e agora a mansão estava prestes a se tornar um campo de batalha onde verdades ocultas lutariam para ver a luz do dia. O clima ainda estava pesado na sala, quando Beatriz tomou coragem e gritou: "A vida é feita de segredos." O eco da sua voz reverberou por toda a mansão, como se as paredes guardassem a própria dor e os ecos do passado. Todos olharam para ela, atordoados. Precisavam de respostas. Álvaro estava em pé, a mente um turbilhão de emoções e dúvidas. A revelação que acabara de ouvir despedaçava sua noção de família. As palavras de Fernando ainda soavam como um tambor na sua cabeça. "A herança que você pensava ter é uma armadilha, Álvaro. E a verdade que está escondida vai explodir como uma bomba." Ele respirou fundo, tentando agir como um pai forte para Felipe, que segurava sua mão com força, como se essa fosse sua única âncora. "Vamos todos nos acalmar", disse, embora sua voz tremesse. Contudo, Jorge interrompeu apontando para Maria. "Como você se atreve a voltar e trazer isso aqui? Você destruiu a nossa família." Maria se encolheu, mas a expressão de Beatriz a estimulou. "Eu não sou a única que tem culpa aqui, Jorge. Todos estão envolvidos em algo maior do que podem imaginar. E agora é hora de colocar tudo às claras." A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. "E se algo muito mais sinistro estiver por trás disso?" Ricardo, o advogado, interveio aproximando-se das pessoas. "Cada um de vocês tem suas próprias motivações.
A verdade se oculta entre eles e não será fácil desenterrá-la. Justo quando a discussão se intensificava, um trovão ecoou, e a luz começou a piscar novamente. Todos olharam pela janela e viram a tempestade se formando. De repente, um grito ressoou do andar de cima. Era um grito agudo e estridente que fez o sangue de todos gelar. Alguém foi ferido, Álvaro gritou, seu instinto paternal em ação. Ele se lançou escada acima, sem pensar duas vezes. As escadas rangiam sob seus pés enquanto deslizava pela ansiedade. A porta do quarto estava entreaberta, e a cena que encontrou lá foi de desatar a própria realidade. Na cama, uma mulher estava desmaiada e com ela, um rosto familiar mas devastado. Era Isabela, a esposa perdida, seu corpo pálido e a respiração superficial. Isabela? A voz de Álvaro tremia. Ele nunca sonhou em ver sua esposa novamente. Mas algo estava muito errado. Ele se ajoelhou ao lado dela e subitamente tudo o que pensava saber desmoronou. Isabela não estava morta. E o que isso significava? O impacto do momento foi arrasador. Álvaro olhou para trás, para todos que estavam agora no quarto chocados. Jorge, Maria, Beatriz e Felipe todos estavam paralisados, a verdadeira natureza da realidade começando a se desdobrar diante deles. Ela sabia de tudo, sussurrou Beatriz, os olhos arregalados. E agora, nós estamos todos em perigo. Perigo real. O medo em sua voz ecoava nas mentes de todos, porque a pergunta se tornou clara: o que Isabela tinha a dizer e que segredos mais estavam prestes a ser revelados? No auge da confusão, Isabela começou a despertar, os olhos se abrindo lentamente, trazendo uma nova dimensão ao que estava por vir. O passado e o presente agora estavam entrelaçados, de forma tão profunda que nada nunca mais seria igual. E enquanto Álvaro lutava contra a maré de emoções, ele sentiu que a verdade estava finalmente prestes a vir à tona. E isso poderia custar tudo o que ele conhecia e amava. O que aconteceria quando Isabela começasse a falar? O que mais estava escondido? A tempestade exterior era nada comparada à que estava prestes a explodir dentro da mansão. Álvaro ficou paralisado, os olhos fixos em Isabela, que lentamente abriu os olhos. Sua expressão não era de alívio, mas de pânico. Álvaro, ela exclamou, às voltas com o mesmo medo que permeava toda a família. Ele se inclinou mais perto. Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Isabela soltou um gemido e olhou por cima do ombro, como se estivesse esperando algo, ou alguém. Isabela, onde você esteve? O que aconteceu? Álvaro insistiu, sua voz quase um sussurro, preocupado com o estado dela. A tensão reverberou pela sala. Todos estavam atentos. Mas a resposta que Isabela deu foi o que menos esperavam. Ambos, temos que sair daqui. Sua voz tremia, e o olhar dela se fixou em Felipe, ainda próximo de Álvaro. Ele não está seguro. O coração de Álvaro disparou. Que diabos você quer dizer? Ele estava prestes a perguntar se ela sabia da ligação entre Felipe e o passado sombrio, quando de repente as luzes se apagaram. Apenas os ecos da tempestade lá fora cortavam o ar. Um grito de Maria rompeu a escuridão. Alguém acenda uma vela. Jorge gritou, tentando capturar a situação. Mas, antes que alguém pudesse se mover, a porta do quarto foi escancarada. Um homem apareceu, alto, com um olhar feroz e decidido. Era Lucas, o irmão longínquo de Isabela, que ninguém via há anos. O clima tenso se espalhou como fogo em palha seca. Estava na hora de você aparecer, Isabela disse, mas sua voz era quase um lamento. O que você fez, Isabela? O que escondemos por tanto tempo? Lucas avançou, a raiva pulsando em sua voz. Você acha que pode voltar e a verdade vai nos destruir? Você não entende, Isabela gritou, sua fragilidade se transformando em coragem. Eu fiz o que era necessário para proteger todos nós. E agora você
Você precisa entender que Felipe pode ser a chave para tudo isso. Chave para o quê? Álvaro perguntou, o desespero transparecendo, a pulsação crescente nas têmporas. Ele não sabia se estava mais chocado pelo retorno de Isabela ou pela súbita presença de Lucas. Não existem satisfatórios segredos nessa casa. Lucas retrucou, movendo-se nervoso. O testamento de Isabela, o verdadeiro testamento, possui um segredo que fará com que todos os laços se rompam. E Felipe é a essência disso. A verdade parecia uma tempestade prestes a se desenrolar. O medo invadiu Álvaro. O que você quer dizer? Felipe é meu filho. O que eu quero dizer? Lucas lançou, sua voz cortante. É que Felipe é mais do que só seu filho. Ele é a continuidade de algo que você ignorou por muito tempo. E agora você tem que decidir. Quer descobrir o que realmente se passa ou prefere viver na ilusão? O choque nas expressões de todos era palpável. Álvaro mal conseguiu processar aquelas palavras. Não, isso não pode ser verdade. Isabela levantou a mão. Se não enfrentarmos isso, todos nós seremos destruídos. O plano que escrevemos juntos antes de eu sair, ele ainda continua em ação. Lucas se aproximou de Felipe, inclinando-se sobre ele. A verdade é que você é o último elo. O rosto do menino estava pálido, confuso, e ele olhou para Álvaro, como buscando uma resposta. Um sinal de que tudo ficaria bem. Mas a luz voltou. As lâmpadas piscaram e revelaram os rostos de pânico e desespero. E então uma explosão aconteceu. Um barulho ensurdecedor vinha do andar de baixo, como se o mundo estivesse desmoronando. A casa tremeu e todos se viraram alarmados. Desçam, agora! Álvaro gritou, enquanto o chão rangia sob seus pés. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu abruptamente e o som de uma sirene passou pela casa. Eles estavam em perigo, e a única coisa que todos podiam fazer era correr. O que significava tudo isso? Que segredos mais estavam à espreita, prontos para serem revelados? A cada segundo a tensão aumentava, e o que aqueles segredos fariam com cada um deles, especialmente com Felipe? A incerteza pairava no ar enquanto a tempestade rugia lá fora. O que viriam a descobrir a seguir poderia abalar as fundações daquela família de uma vez por todas. O barulho da tempestade lá fora parecia uma sinfonia macabra, enquanto todos estavam paralisados, os olhos fixos em Isabela, que parecia estar lutando contra a própria fraqueza. O clima na sala mudava a cada respiração pesada dela, e a ansiedade crescia como uma névoa. Álvaro tentou encontrar sentido nas palavras dela, mas a urgência em sua voz ainda ecoava em sua mente. Precisamos sair daqui. Isabela repetiu, sua voz tremendo. Estão vindo. Eles sabem que estou de volta. Quem está vindo? Jorge perguntou. O medo agora é evidente em seu tom. Quem você está tentando proteger? Não há tempo para explicar. Isabela gritou. Mas suas palavras eram interrompidas por um novo barulho. O estrondo veio de baixo, seguido por vozes raivosas e o som de quebradeiras. Era um som de luta, um sinal de que a situação estava se tornando ainda mais caótica. Álvaro, em ímpeto de instinto protetor, segurou a mão de Felipe e puxou-o para mais perto. Fique perto de mim, ele disse, enquanto os pensamentos giravam como uma tempestade em sua mente. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido atrás das paredes dessa casa? Lucas avançou um passo, a fúria em seus olhos. Você não pode se esconder mais, Isabela. Ninguém pode. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele se virou em direção à porta, saindo em direção ao barulho. Espere! Não! Álvaro gritou, mas era tarde demais. O irmão de Isabela desapareceu pela porta, indo para o desconhecido. Foi então que o chão tremeu mais uma vez, mas desta vez não era apenas a tempestade. Uma forma escura invadiu a sala, e em um instante tudo mudou. A sombra se iluminou, e todos perceberam que não apenas Lucas estava ali, mas outros homens em trajes escuros, com rostos sombrios e sorrisos cruéis. Estamos aqui para cumprir com o que foi prometido.
Um deles declarou, com uma voz baixa e ameaçadora: a herança que vocês tentaram esconder de nosso mestre vai ser resgatada. Álvaro ficou em choque, o coração disparado. Do que você está falando? Ele não entendia. Nenhum deles fazia sentido. O pânico tomou conta. Não podiam ser verdadeiros. Eles estavam apenas incutindo medo. Os segredos desta casa não pertencem apenas a vocês. O homem continuou, avançando com certeza, como um lobo prestes a atacar. Os novais não têm o controle que pensavam ter. E Felipe, ele deve voltar. As palavras soaram como um trovão na cabeça de Álvaro. O que significava? Ele deve voltar. Ele olhou para Felipe com uma mistura de desespero e proteção. Seu coração acelerando. O garoto o encarava, seus olhos cheios de confusão e medo. Se você se importa com sua família, o homem prosseguiu, nós podemos oferecer proteção, mas a um preço. A tensão na sala estava tão intensa que parecia que o ar estava prestes a estourar. Isabela interrompeu, sua voz cheia de determinação. Você não pode ter Felipe. Ele não é uma moeda de troca. Ele é meu filho e parte desta família. E é por isso que vai ser muito mais divertido. O homem sorriu com um ar sádico que gelou o sangue de Álvaro. Você vai se arrepender de fazer isso, Jorge disse, tentando assumir o controle da situação, mesmo enquanto sua voz trêmula traiu a sua insegurança. Nós vamos chamar a polícia. Mas a resposta foi rápida. O homem se virou, seus olhos arregalados de raiva. A polícia? Eles não podem salvar sua família. Nós estamos além das leis. E como se houvesse um sinal, o tumulto e o caos irromperam. Isabela, em um lampejo de coragem, se atirou contra o homem, tentando proteger o filho. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Lucas, que havia partido, voltou mais rápido do que alguém poderia imaginar. E ele não estava sozinho. Ele estava com um grupo de pessoas, algumas conhecidas, outras um mistério. Chegou a hora de vocês saberem a verdade. Lucas gritou apontando a dedo para os homens. Eles não são quem pensam que são. O alarme na sala disparou como um grito, e Álvaro sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Esses homens são parte de algo muito maior. Algo que foi forjado nas sombras da história da nossa família. E Felipe, ele é a chave. E a herança não é apenas dinheiro. É o que temos guardado. É sobre um legado escondido que vocês ainda não conhecem. As palavras pesaram no ar. Uma revelação que poderia mudar tudo. O passado, a verdade sobre a família, chegava a todos como uma avalanche. Essa revelação poderia transformar tudo o que acreditavam até agora. Por que você não me contou isso antes? Álvaro indagou, os olhos fixos em Lucas, buscando respostas, mas só encontrou um olhar sombrio que indicava que o pior estava por vir. Nesse instante, uma nova onda de choque atravessou a sala. O que mais poderia estar escondido? Que traumas antigos e segredos interditos viriam à tona seguindo essa nova revelação, desta vez levando Felipe diretamente ao centro de tudo? A tempestade lá fora rugia, mas o verdadeiro furacão se desenrolava dentro da mansão. E nenhuma resposta parecia próxima de ser encontrada. O que deveria ser um momento de reencontro e revelações virou um tumulto que desafiava a existência de cada um ali presente. E enquanto os ecos das vozes cruzavam a sala, a certeza pairava. O que estava prestes a acontecer poderia ser devastador. E a única coisa que sobressaía era a dúvida desesperadora sobre quem realmente eram e o que o amanhã lhes reservava. Nós não podemos deixá-los levar Felipe. No que você está se metendo, Lucas? Jorge se virou para o irmão, um misto de incredulidade e raiva em seu olhar. Essa é uma situação muito mais séria do que você imagina. Álvaro, desesperado, buscava uma saída. Seu coração batia forte como um tambor e ele se sentia preso entre o desejo de proteger seu filho e a necessidade de desvendar os segredos da família. Nesse momento, as palavras de Isabela ecoaram na sua mente.
Felipe pode ser a chave para tudo isso. Com um sinal, Álvaro despediu-se de Jorge, e levando Felipe pela mão, ele enfrentou os homens encapuzados. Você não vai tocar no meu filho. Sua voz ecoou firme, mesmo quando sua própria incerteza o assolava. O homem à frente sorriu, um sorriso maligno que fez o sangue de Álvaro ferver. Você vai se arrepender desse desafio. Estamos aqui para reivindicar o que é de direito. Antes que pudesse responder, um grito estridente cortou a sala. Era Beatriz, que encontrou coragem para se levantar, apoiada em sua cama. Basta, deixem essa criança em paz. A força na sua voz era impressionante, e tudo parecia parar por um instante. Não se meta, velha, um dos homens gritou, mas Beatriz não recuou. O que vocês querem não pertence a vocês. Não vão levar mais de mim. E como que convocando forças do além, Isabela juntou coragem. Ela está certa. Não sou mais a escrava dos meus segredos e estou pronta para lutar pela minha família. Se as verdades que escondemos não forem mais do que armas nas mãos de vocês, que venham, pois enfrentaremos isso juntos. O ambiente dentro da casa estava pegajoso de tensão. Álvaro sentiu que, de alguma forma, todos eles estavam juntos. A força de Beatriz e Isabela começou a se corter dentro deles. Eles não iriam se deixar dominar por aqueles que chegavam para arrancar o que era deles. Venham. Se é uma luta que vocês querem, é uma luta que vão ter. As palavras de Lucas acrescentaram combustível à chama da resistência, enquanto ele se posicionou ao lado dos outros. E então, o que parecia ser um confronto explosivo se transformou em uma verdadeira janela para a verdade. Isabela, finalmente, respirou fundo e começou a contar tudo. Onde esteve, os erros do passado, o legado escondido, tudo. O passado não seria mais uma sombra que os assombrasse. E todos perceberam que a união era a única saída. Depois de um tempo, ao enfrentarem os homens, a batalha foi intensa. Mas a força de um grupo unido foi mais poderosa do que qualquer sombra de medo que existia. Cada grito e cada ato em conjunto ecoavam, ressoando em seus corações e mentes. Eles trouxeram não só a vitória na batalha, mas um novo entendimento de si mesmos. Ao final, quando os homens fugiram e o silêncio se fez, uma nova luz invadiu a mansão. Álvaro olhou para Felipe, seu filho, e viu um brilho de esperança em seus olhos. Ele estava ali, ao seu lado. E finalmente, tudo parecia se acalmar. Estamos juntos, Felipe, Álvaro disse, envolto em alívio e amor. O garoto sorriu, e aquele sorriso quebrou todas as barreiras. A família não seria mais a mesma. Mas a criação de um novo começo era possível. Um novo entendimento entre todos ali presentes. Eles aprenderiam a lidar com as verdades que emergiam da escuridão. E mais importante, juntos poderiam recriar a história. Mas uma pergunta ainda persistia, em meio aos abraços e lágrimas. Qual seria o próximo passo? Que futuros os aguardavam? E para você que nos acompanhou até aqui, esse é o momento crucial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Queremos ouvir o que você pensa. Não deixe de compartilhar. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos